O presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária. Os deputados chegaram finalmente ao texto, a votação do texto da medida provisória 881 de 2019, essa MP que estabelece garantias para as atividades econômicas de livre mercado. A ideia é diminuir a burocracia, a atuação do Estado na abertura de uma empresa, por exemplo, facilitar que pessoas que queiram empreender possam fazer a abertura da sua empresa rapidamente. E também, no caso, se quiser fechar e, enfim, fazer negociações trabalhistas. E, inclusive, essa parte trabalhista é a parte que teve mais divergência, que foi mais difícil de avançar. E o texto foi sendo construído desde quando essa medida provisória começou a ser debatida na comissão especial. Aí teve modificações feitas pelos deputados e senadores. E, a partir dessas modificações, se transformou, portanto, num projeto de lei de conversão. É isso que chama uma mudança feita em torno de textos de medidas provisórias. E, nesse caso, o que os deputados estão fazendo aqui, as modificações feitas, essa emenda substitutiva que foi um ajuntamento de várias emendas, né? Ajunta essas emendas e cria um novo texto, e aí, aliás, um aglutinativo, né? Aglutinando todas as outras emendas, criou-se esse texto, foi aprovado, e agora faltam os destaques, as tentativas de modificação que os deputados vão apreciar ainda amanhã na votação aqui na Câmara dos Deputados. E depois tem, obviamente, a vez do Senado. O Senado que aprecia também as medidas provisórias. Tem a comissão especial, começa por lá, depois vem aqui para a Câmara, vai ao Senado. Se o Senado modificar, volta aqui para a Câmara. Se não, no caso, o projeto de lei de conversão, essas modificações feitas pelo Congresso, vão à sanção do presidente da República. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta aqui no plenário para trazer toda a cobertura. E você vai ter todos os detalhes de hoje dessa votação, de como foram os trabalhos aqui no plenário, com a Keila Santana daqui a pouquinho. A você, muito boa noite, então, até a próxima. É isso? É isso. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Estamos aqui com um resumo da votação de hoje aqui no plenário, onde se aprovou a MP 881, a medida provisória da liberdade econômica. Essa MP que tem a validade até o dia 27 de agosto. Daqui ela segue para a votação no Senado, então, que é a possibilidade de se permitir a abertura de empresas de baixo risco, sem a necessidade de alvarás, registros ou permissões, reduzindo então a burocracia para a abertura dessas empresas. Dentro dessa medida provisória, que vai ser convertida em lei, também há outras medidas para tentar facilitar a abertura de empresas, a atividade econômica, o livre exercício dessas atividades. Aqui ao meu lado está o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Ele é vice-líder do partido, participou aqui das discussões. A oposição foi contrária a vários pontos dessa medida provisória, por entender que ela prejudica o trabalhador, retira direitos do trabalhador. Principalmente, um dos grandes pontos debatidos aqui em plenário foi a questão do trabalho aos domingos. O texto permite que o trabalhador possa trabalhar 3 domingos e só então no quarto ter uma folga aos domingos. E os domingos trabalhados não serão pagos com um adicional a partir do momento em que o empregador dá uma folga em outro dia da semana. Deputado, a votação dessa medida provisória aqui, o que representa para o trabalhador brasileiro e pode-se gerar mais empregos conforme os argumentos do relator? Olha, a geração de empregos com medidas como essa, nós não acreditamos. Essa promessa foi feita na reforma trabalhista e não gerou nenhum emprego a reforma trabalhista. E esse projeto agora que fala em liberdade econômica, na verdade, é uma segunda reforma trabalhista. E mais uma vez se faz esse discurso, ao nosso ver, enganoso, de que vai gerar empregos. Não é essa a solução para a geração de empregos. Isso traz retrocesso em direitos históricos, consolidados e que já foram incorporados ao patrimônio da classe trabalhadora brasileira. E que, mais uma vez, estão sendo vilipendiados, estão sendo atacados, estão sendo excluídos. Principalmente no que diz respeito ao trabalho aos domingos, que é um desserviço para a sociedade brasileira. Os domingos é considerado um dia santo, é o dia em que as pessoas se reúnem em suas famílias, é o dia em que as pessoas se reúnem em suas comunidades. Isso simplesmente está sendo suprimido do povo brasileiro. Porque, veja, hoje é permitido, em algumas categorias, o trabalho aos domingos e feriados. A gente pode citar aí no setor de comércio, shopping center, hospitais, setor de transporte. Isso já é permitido, mediante acordos coletivos e a regulação também em municípios.
O que eles estão propondo e aprovando aqui, que foi aprovado, é a liberação geral do trabalho aos domingos e feriados em todas as categorias. Então essa generalização vai trazer mais precarização do trabalho e vai prejudicar a geração de empregos. Ora, se o patrão vai poder explorar mais o trabalhador, que já está no mercado de trabalho, por que contratar novos empregados? Ele vai poder explorar mais aqueles que já estão trabalhando. Então, é uma medida absolutamente ineficaz em relação à geração de empregos e só traz prejuízo aos trabalhadores que, mais uma vez, estão sendo prejudicados com medidas como essa. Por isso que a oposição se posicionou contrário, né, ao projeto que, ao nosso ver, poderia ser aprovado se resumisse a questão da desburocratização. Nesse ponto, nós temos pleno acordo, mas aí introduziram uma porção de jabutis que, na verdade, estende o debate da liberdade econômica para a questão dos direitos trabalhistas e aí não tem acordo conosco. O relator retirou alguns pontos do texto para tentar justamente essa aprovação, para que essa aprovação fosse facilitada e que a oposição cedesse também alguns pontos de crítica. Ele cedeu principalmente na questão da segurança, né, da inspeção de segurança em alguns estabelecimentos. Nem isso trouxe um ponto positivo para o texto? Não trouxe, porque, veja, eles dizem que facilita, mas, por outro lado, eles estão acabando com as horas extras, na medida em que suprime o controle, né, da frequência dos trabalhadores. Onde é que nós vamos chegar com isso? Daqui a pouco vão querer propor o fim do 13º, o fim das férias, né? Vão sempre encontrar um argumento de que essas coisas não fazem mais sentido e que precisa gerar emprego e, portanto, tem que retirar direito do trabalhador. Ora, gente, isso não vai resolver os nossos problemas. O que nós estamos aqui enfrentando, o que enfrentamos essa noite aqui, não é um projeto de liberdade econômica. Eu entendo que isso é libertinagem, é um retrocesso, é você voltar cada vez mais para o tempo da escravidão. Nós não queremos isso. O povo já passou por isso, nós já superamos essa fase e pensávamos que poderíamos ir além, mas infelizmente estamos andando para trás. Isso é pior do que caranguejo, porque caranguejo anda de lado e aqui, infelizmente, estamos andando para trás. Obrigada, deputado. Obrigado a você. Deputado Bira do Pindaré, vice-líder do PSB do Maranhão. Vamos conversar agora com o relator, o deputado Jerônimo Gergen, está ali gravando algumas entrevistas. A MP, aqui 881, ela manteve alguns pontos também aqui dentro do texto, que foi a criação de documentos públicos digitais que vão ter o mesmo valor dos documentos originais. Também manteve a inspeção de segurança e de saúde em empresas de pequeno porte e substitui o e-social. O e-social, que é usado para o registro de empregados domésticos, vai ser modificado até o final do ano e o texto agora vai substituir este modelo. Também será criado um sistema que permita que os médicos do Sistema Único de Saúde possam emitir receitas digitais de remédios. Aqui ao meu lado agora, então, o relator, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que fez toda essa negociação para que esse texto fosse aprovado hoje aqui em plenário. Deputado, o senhor considera que foi um avanço a aprovação da MP da Liberdade Econômica? Eu não tenho dúvida, é uma grande vitória, basta ver o ambiente aqui dos deputados, dos colegas, né? E eu gostaria de ter feito muito mais, porque nós temos muito problema no Brasil. A nossa tarefa ela só começa, nós vamos ter que avançar muito, né? Basta ver que os deputados apresentaram 301 emendas, deputados e senadores. Ao final, o tempo ficou muito premido. Nós não tínhamos como avançar no debate a não ser aquilo que era o principal, que era criarmos as regras da liberdade econômica, que estão todas preservadas. Trouxemos a medida provisória 876, que é da abertura e fechamento das empresas, que havia caducado, eu resgatei. Criamos a carteira digital de trabalho, mudamos o bloco K, o e-social, né? Mantivemos a posição de criarmos regras para controle do abuso regulatório do Estado brasileiro na vida dos empresários. Então é um grande avanço e eu estou muito feliz. Não foi uma construção fácil, foi uma árdua tarefa, mas nós cumprimos ela. Como relator, como articulador, agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que foi muito importante para nós termos essa conquista e agora dedicar ela ao Brasil. Esperar que o Senado, na semana que vem, vote a medida, tem tempo hábil para isso e nós fizemos aquilo que foi possível para mudar esse patamar da economia brasileira, liberando quem quer gerar emprego para não ser preso pela burocracia estatal.
Deputado, mas os pontos que tratam de mudanças na CLT, em que eles contribuem para essa geração de empregos? Bom, primeiro que são poucos pontos, eu gostaria de ter mexido mais, né? Mas nós avançamos, por exemplo, na liberação do trabalho aos domingos. E aí, com isso, nós vamos ter a condição de gerar milhares de empregos. Só a abertura das revendas de veículos na cidade de São Paulo, não é nem no estado, dá uma perspectiva de quase 12 mil empregos no próximo ano ser gerados em razão da possibilidade de abrir 28 bilhões de faturamento, 6 bilhões de arrecadação de impostos que hoje não acontecia. Então esse é um exemplo claro, né, do que é a regra que nós estamos mexendo. Muito obrigada, deputado Jerônimo Gergen, relator aqui da medida provisória da liberdade econômica. A oposição continua com as críticas. O texto da medida provisória agora segue para a análise dos senadores, que tem até o dia 27 de agosto para transformá-la em lei. E então, essas foram as notícias aqui do plenário. Os destaques da medida provisória vão ser analisados numa sessão amanhã. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, chamou a sessão para as 3 da tarde, quer começar logo cedo. São cerca de 15 destaques apresentados até agora ao texto da medida provisória, que são destaques que pretendem modificar, retirar pontos que foram aprovados hoje aqui em plenário. Então, a sessão de amanhã vai ser dedicada a isso e o presidente Rodrigo Maia pretende concluir logo cedo essa sessão amanhã para que o texto fique pronto para a análise dos senadores. Vocês que acompanham a nossa programação pela Rádio Câmara, fique agora com o jornal Câmara é Notícia. E na TV continue com a nossa programação.